à Fundação Carmona Costa. É um enormíssimo prazer estar aqui. Não vai, está só. Não, é porque o Eduardo depois assim os braços, este feito. É que é uma mesa muito sólida. Já não é a primeira vez que eu colaboro com a Fundação Carmona Costa e é um prazer imenso. E por isso, antes de começar este lançamento deste incrível livro, que bom que temos na mão, queria agradecer imenso à Maria Graça Carmona Costa por mais esta oportunidade, por ter este projeto incrível que permite a tanta gente fazer tão bom trabalho e apresentá-lo ao público, por permitir a possibilidade de haver estes livros incrivelmente extraordinários, a possibilidade de trabalharmos com a Manuel Rosa, que documenta, é mesmo um grande privilégio. Eu acho que isto é muito bom para a carreira dos artistas, para a carreira do curador. Que bom lugar de fazer arte e de mostrar arte. Muito obrigada por esta enormíssima oportunidade. Também começo pelos agradecimentos, que é mais fácil, porque é bom agradecer. E eu conheci o Eduardo e Miguel sem saber, em 2009. Eles colaboraram num projeto que eu não sabia que eles tinham colaborado. Eu fiz uma edição do Junho das Artes, que era uma bienal que havia em Óbidos, e o Canoelas, eu tinha convidado o Hugo, que fez um jornal, imitou um jornal de Óbidos e convidou vários artistas para colaborarem dentro do jornal. E dentro do jornal estavam os Musa Paradisíaca, que ainda não eram Musa, era só Eduardo e Miguel. Foi a nossa primeira colaboração sem sabermos, e portanto há 11 anos a colaborar e a trabalharmos juntos, e cada vez mais próximos e numa simbiose de trabalho que é muito rara para mim, como o meu trabalho de curadora, com artistas. Falamos uma linguagem próxima, é aquela coisa dos namorados, desculpem, esposas, mas em que uns completam as frases dos outros e tornam-nas muito mais ricas. E eu acho que a nossa relação de trabalho é assim, desafiamos-nos. Eu faço sempre o papel, agora imaginem que eu sou loura e muito parva, expliquei-me isto muitas vezes. Tipo, expliquem-me, porque eu não percebo. Até o momento em que eles falam uma linguagem simples, eu começo a perceber a obra, então aí começamos a trabalhar. Mas queria agradecer imenso este trabalho e este privilégio desta relação que temos tão rara, entre um curador e um artista, que realmente conseguem trabalhar juntos de forma a que o trabalho dos dois é melhor porque trabalhamos juntos, ou eu sinto isso. E por isso este trabalho de já há alguns anos é muito bom, por isso muito obrigada. E agradecer a todos vocês que estão aqui hoje connosco para nos ouvir e para apanharem estes livros que nós vamos lançar. Também agradecer ao Manuel Rosa, que não pôde estar aqui hoje, porque está a acabar outro livro. O Manuel fez um milagre de pôr este livro cá fora, porque foi supersónico e um livro mesmo super bonito. Nós estamos tão orgulhosos de o ter. Esta exposição eu propus à Fundação já há muitos anos, e obrigada ao Pedro, que acabou de entrar, que torna isto tudo possível, fácil, viável. E o Pedro disse, claro, era para aí 2016. E ele disse, claro, fazemos em 2020. E eu, claro, em 2020 era longíssimo. Tudo bem, fazemos em 2020. E então tivemos, mas foi super bonito ter 4 anos para pensar num projeto. E de vez em quando sentávamos e pensávamos o que é que ia ser esta exposição. E tivemos muitas conversas para chegar ao que estamos aqui hoje, e especialmente muitas conversas a pensar o que é o desenho para a Musa Paradisíaca. E foi um longo trabalho de discussão, de encontro, de desencontro. Tive uma altura de dizer, ok, não vou conseguir ter desenho na exposição, eles só vão fazer esculturas e eu vou ficar muito zangada, mas não fiquei nada zangada. E tivemos desenhos. E acho que foi uma coisa de descoberta. Há exposições que é super fácil. Eu fiz uma exposição com o Francisco Tropa há pouco tempo, há 2 anos aqui, e foi super fácil. O Francisco sabia tudo o que era, vimos, decidimos o projeto, os desenhos, fizemos, e não falámos sobre o trabalho, não houve discussão, não houve tensão, não houve o que é que isto vai ser, mas este foi um processo longo, foi luta, bom,
e foi para chegarmos a algo muito especial, que é este projeto. Queres falar sobre livros? Sim, claro. Bem, antes de mais, queria agradecer-vos a todos por estarem hoje aqui. Também é por vocês que conseguimos fazer isto que aqui fizemos juntos, com muito prazer. Foi um projeto que eu penso que terá grande repercussão naquilo que nós pensamos ser o nosso trabalho em conjunto, os dois, mas também com a Filipa Oliveira e com aqueles que nos acompanharam neste projeto especificamente, os parceiros do que aqui se fez, a Lottie Allen e o João Carlos Costa, e agradecer à Fundação pela forma maravilhosa com que nos receberam e pela forma incrível como nos deram a perceber que era possível trabalhar de uma maneira sólida, simples, clara, efetiva, em Lisboa, na nossa cidade, sem contrariedades, ou seja, com peso e medida, mas sem contrariedades, com muita felicidade no processo todo. E essa foi uma sensação muito boa e não é uma sensação que aconteça sempre em todos os projetos que fazemos. Eu acho que temos muita sorte ao longo destes anos de trabalho juntos, que são mais de 10 nesta altura. Tivemos a sorte de trabalhar em muitas circunstâncias diferentes com pessoas que nos apoiaram, instituições e indivíduos que fizeram este trabalho aquilo que ele é hoje. A Filipa Oliveira é uma dessas maravilhosas contribuições, frequente e muito poderosa para o rumo ou os diversos rumos que o trabalho foi tomando, e por isso um agradecimento muito especial a ti também e pela tua disponibilidade e carinho e sabedoria. E este é um livro que é uma espécie de carta de sonhos. É um livro sonhado, se calhar, há muitos anos. Nós começámos a fazer livros nossos há relativamente pouco tempo. Fomos tendo participações do ponto de vista editorial em publicações de outros, mas até 2017 não pensávamos em livros nossos por uma razão muito simples. Tínhamos um trabalho que para nós está sobretudo veiculado através da palavra dita, da oralidade e da sua potência, e era para nós muito pouco saudável transportar essa oralidade para a escrita. Nada mais errado. Tudo isso era um preconceito enorme da nossa parte, mas felizmente houve sabedoria em torno desta nossa obsessão e pudemos transformar esse desejo de que as palavras pudessem sobreviver para lá da oralidade de múltiplas formas, e este livro é uma dessas formas. Portanto, é um momento muito feliz para nós. O livro é lindíssimo, acabamos de o ver, mas mais do que um livro lindíssimo, que tem a prova de um trabalho extraordinário com o Manel Rosa, que num tempo absolutamente recorde fez maravilhas. Havia decisões, claro, prévias e uma grande noção daquilo que se poderia fazer num livro, e nós tínhamos isso muito pensado os três. O livro já existia em potência, mas existir em potência não é o mesmo que existir, não é? Foi preciso uma grande dose de disciplina e paciência, sim, e disponibilidade para aceitar a experiência de cada uma das partes envolvidas. Por isso foi um processo maravilhoso, pelo qual só posso agradecer a todos os que o fizeram, e agradecer ao Eduardo, claro, que me ajudou a ultrapassar fases mais difíceis durante este processo. Não tenho sempre a oportunidade de agradecer, e às vezes parece subentendido, mas não é. Nós de vez em quando agradecemos um ao outro. Obrigado por existir. Por nos aturarmos há tantos anos e por ser tão difícil. Onde é que é o livro? O livro, Eduardo, queres falar sobre o livro e tudo o resto? Eu vou aproveitar para não agradecer a mais ninguém. Não é o Miguel? Não é o Miguel. Muito obrigado. E vou só falar rapidamente sobre o livro, sobre o que é que ele é e o que é que pretende. E depois convidar-vos a todos, se calhar, a fazer uma primeira escuta
desta sala onde estamos sentados. Depois a programação continua pelas restantes salas. Quem quiser vaguear e acompanhar a programação acompanha. Quem se quiser ir embora, esteja à vontade. Só para o total da exposição são 40 minutos. Isso é só para mas não parece, não parece. Para quem ainda não viu, a exposição é ativada quando se entra nesta sala. Deixa-me acabar. Vai, deixa-me Uma energia incrível. Então, ia só falar um bocadinho da exposição. A exposição está organizada com um conjunto de elementos, com esculturas, desenhos e som, que depois são unidos através de uma sincronização de luz. Portanto, esta sincronização é ativada no início desta primeira sala e depois segue em contínuo até ao final. Há uma segunda ativação, mas o público não precisa de saber porque é quase que natural. E entretanto o que tentámos fazer com esta publicação The Eye of the Beholder foi uma coisa que na verdade ainda não tínhamos feito, que parecia simples de fazer, mas não foi assim tão simples, que é dar conta daquilo que um projeto expositivo pretende num livro. Portanto, para nós foi mesmo uma tentativa de conseguir traduzir uma experiência que se tem num formato expositivo, onde há um outro tipo de sinestesia, há um outro tipo de relação com as formas, com o corpo, com o espaço, tentar traduzir isso para um objeto que é, sobretudo, documental. E acreditamos que conseguimos fazê-lo, por isso é que estamos contentes. A exposição está organizada em 4 salas, para quem não conhece o espaço da Fundação, e cada sala tem uma escultura e um conjunto de desenhos associados a uma faixa sonora. Essa faixa sonora, no fundo, vai se relacionando com cada um dos elementos e, em cada uma destas 4 salas, este modelo repete-se. Portanto, há uma espécie de ritmo ao longo da exposição que tem a ver com uma repetição diferente, se assim quisermos, em cada espaço. Por isso, temos sempre esta sensação de que estamos sempre a visitar um espaço parecido ao anterior, mas com alguma novidade, ainda assim. E esse também foi um dos grandes desafios em fazer o livro. O Miguel até tinha uma expressão para o livro, uma expressão abstrata, porque o Miguel normalmente começa do mais abstrato para o mais concreto. Eu tendo a acompanhar. E a principal ideia do Miguel para este livro era: queríamos fazer um livro, sobretudo na primeira secção, que é a secção de imagem, texto e som, fazer um livro que fosse um livro de cantos. A memória desta exposição que fica é uma memória também de espaços de passagem, de transição. Portanto, nada como a folha como um canto. E tivemos, no fundo, a trabalhar uma primeira secção de imagens, e que, no fundo, foi sempre trabalhado entre nós dois, com o Filipe e com o Manel. A palavra era esquina. Eu acho que é mais um canto, desculpem. Eu acho que é um canto porque o que o livro faz é dobrar a esquina para o canto. Desculpem. E aquilo que tentámos fazer, no fundo, foi traduzir esta experiência. Há um segundo momento na publicação, uma segunda parte, que normalmente antecede a primeira, mas que neste caso só surge num segundo momento, após as traduções e as devidas legendas. Temos então um texto que nos foi oferecido, foi feito, mas foi-nos oferecido pela Filipa, que na verdade faz uma introdução àquilo que esta exposição é, ao que este livro é, e ainda faz uma coisa que é, no fundo, uma experiência textual que é simultaneamente uma introdução ao trabalho. E onde arrisca, a nosso ver, de uma forma bastante excitante, colocar 2 pessoas em diálogo que nunca estiveram em diálogo sem ser no espaço expositivo, que são a Lottie Allen e o João Carlos. Portanto, há uma espécie de diálogo que não é bem um diálogo, mas que parece um diálogo entre 2 personagens que, a maior parte do tempo, permanecem ausentes. Vou só fazer mais um reparo rápido acerca dos elementos. Portanto, há elementos de texto, que é a transcrição dos ficheiros sonoros, há imagens de vistas de exposição, há imagens de desenhos, há pormenores de obras, e depois há um outro elemento, que é um código QR. Normalmente é usado, às vezes, quando se faz compras do Pingo Doce, ou quando se paga em qualquer lado, mas o que nós utilizámos aqui foi um link direto que vai para um excerto online que podemos usar a partir do nosso smartphone ou do nosso iPhone, que permite ouvir um excerto sonoro que estava em exposição. Portanto, o livro também é para folhear enquanto escutamos no telemóvel pequenos excertos de som. Para quem utilizar essa tecnologia, para quem não utilizar, também é um convite a utilizar essa tecnologia.
minha parte do canto, esquina, tinha a ver com as sobreposições. Portanto, estamos na exposição, nunca há uma altura em que não se esteja a ver um desenho, uma escultura, sem estar a ouvir o som ou sem estar a ver outra coisa. Por isso, toda a exposição tem a ver com estas sobreposições entre estes vários elementos, e esta questão de uma coisa em cima da outra foi algo que quisemos traduzir no catálogo, no livro, que para além destas imagens também tem polaroids que os Musa tinham feito destas peças. Portanto, são as imagens, quando começámos a pensar nas imagens da exposição, eram polaroids que eles tinham feito e que são, aliás, que é o convite, e que são bastante abstratas. Queres que ilustre? Pode-se ilustrar. Outra coisa que também entra no livro, nesta parte das imagens, é o texto da Loti. Portanto, excertos do texto da Loti aparecem como imagem. Portanto, o texto transformado em imagem e muitas vezes cortado, portanto, porque também o texto, quando o ouvimos, muitas vezes não conseguimos acompanhar tudo, portanto, ouvimos excertos. E essa parte do excerto de algo que está cortado, acho que é muito importante neste início. Em relação ao texto, que podes escrever também? Não, podes, estás a fazer parte final. A parte desculpa, é só para isto ser algum entretenimento. Discutimos bastante a questão do som, como é que trazíamos o som para o livro. Ao princípio pensámos em fazer um vinil, mas depois achámos que era pouco democrático, que apesar de ser super cool, muita gente não tem como ler o vinil, por isso este formato de que qualquer pessoa pode ir buscar este fecheiro e pode ouvi-lo quando quiser era muito mais democrático e acessível. Portanto, tem esta coisa que não é muito bonita, mas que torna o acesso... Acho lindíssimo. Pronto, discordo. Vamos discordar. Mas que torna este acesso gratuito, permanente, ele está lá em contínuo para quem quiser ouvir. Tendo ou não as imagens consigo, portanto, é algo que também pode existir por si só. Em relação ao texto, eu tenho... foi um desafio de pensar como é que podia esta experiência da Musa de trabalhar com outras pessoas e de fazer um coletivo. Portanto, a exposição é feita entre nós os três, mas tem a voz da Charlotte Allen que entra como um parceiro e como alguém muito importante para pensar o projeto. Ela é uma artista que também entra dentro da exposição, mas também tem o João Carlos, que é um rapaz autista que em 2019, não, 15, em 2015 escreve uma carta aos Musa a pedir para eles o representarem. E esta carta, que é super estranha, como é que os artistas representam uma outra pessoa, ficou a ser pensada e maturada e iniciou um processo de troca de cartas e de troca de correspondência, porque o João Carlos não fala, só escreve, e passou de ser algo de representar para algo de troca sobre o que é sensibilidade, o que é estar no mundo, como é que a voz de alguém que vê o mundo de outra maneira se aproxima da voz dos artistas que também veem o mundo de uma maneira especial. Por isso, na verdade, eles não representam-se, mas complementam-se. E o que nós queríamos no texto era ter todas estas vozes a falarem sobre os temas que eram importantes da exposição. Por isso eu fiz esta experiência de misturar as vozes todas em que não sabemos se é a minha voz, se é a voz do João Carlos, se é a voz da Charlotte, mas todas conversam umas com as outras sem haver uma autoria. Somos os três de uma forma bem imaginária e experimental a falar uns com os outros. E só mais uma ou duas, não vos cansando muito, só mais uma ou duas notas sobre a exposição e até pegando no texto da Filipa. Aquilo que acontece no texto é algo de realmente maravilhoso, na minha opinião, porque de alguma forma surpreende o próprio método que a Filipa dizia reconhecer em algumas das nossas fases de trabalho. E a junção que ela consegue entre estas duas vozes, três vozes na verdade, é uma junção que de facto recolhe o espírito, se assim pudéssemos dizer, de uma relação que não parecia poder existir. É uma relação à distância, mas o que é certo é que as perguntas que são colocadas a estas duas personalidades são
encaminhadas para respostas, por elas mesmas, que jogam umas com as outras. Portanto, elas já estavam em diálogo, ainda antes de serem colocadas as perguntas, e isso é já por si maravilhoso, mas também é o reconhecimento da Filipa de um processo nosso, mais lento e mais longo, de tentativa de compreensão de uma intuição que levava estas duas personalidades a já estarem em relação umas com as outras. Portanto, é um reconhecimento de um processo que já estava em marcha e é a verificação desse processo já fora das nossas mãos. E isso é o que de mais extraordinário pode acontecer num processo que parece ser de uns e que acaba por ser de outros. E a exposição, penso eu, e acho que estamos de acordo, é uma exposição de traduções e de ontologias diversas que pululam de elemento para elemento. Há uma transmutação, uma transfiguração, talvez até uma consubstanciação entre os vários elementos, o desenho, a escultura, a cor destas paredes, o próprio espaço em si, a energia elétrica que o circunda e que dele faz do espaço um corpo uno. Nós estamos por baixo de uma instalação elétrica que, bom, com a permissão da Fundação e o contributo da equipa técnica que o conseguiu fazer, foi totalmente transformada. Aquilo que existia era uma instalação normal, recorrente, de eletricidade, que permitia que estas luzes todas existissem, mas o trabalho de raiz que nós precisámos de fazer, antes de tudo o resto, foi um trabalho de redesenho desta estrutura elétrica, para que cada um destes elementos, cada um destes focos, cada um destes elementos iluminados por estes focos, pudesse ser controlado individualmente. E isso, por um lado, manifesta-se não neste momento, em que estamos a assistir a uma exposição falsa. Esta é uma exposição inexistente, em que os focos estão paulatinamente ligados e a comunicar com os seus elementos iluminados. Isso não existe, na verdade, na exposição. O que existe é uma condução, uma narrativa com tempo entre as coisas que se relacionam entre si, mas para além disso há toda uma presença quase inaudível desta eletricidade através do som que vai povoando ou ocupando as salas. Não é fácil de perceber, mas se visitarmos as salas quando não temos voz, conseguimos ouvir a eletricidade a funcionar através das colunas. Isso é tão só menos um erro técnico, mas também um aproveitamento desse erro técnico, porque isto quer dizer que existe demasiada eletricidade em torno de um espaço que tem alguns pontos onde ela é necessária, sonora, e essa quantidade maior de eletricidade transfigura-se num som que se ouve como um burburinho. Por isso, acho que gostávamos de vos convidar a ouvir esta primeira sala, penso eu. Eu não sei se temos a oportunidade para falar um pouco, não sei se fazemos antes de darmos início a este desenho de programação que determina uma visita, ficamos à vossa disposição para falarmos um pouco. Sim, é um bocadinho injusto, as pessoas não têm livros e muitos não viram a exposição. Pois não, é verdade, é muito injusto. Mas estamos aqui, portanto, ficamos disponíveis sempre. Se calhar, podemos só falar um bocadinho do processo, do que é que dá origem aos desenhos, ao som, para perceber o que é isto desta primeira sala, porque depois é mais fácil de perceber o que é que estamos a ouvir. Claro. Portanto, a exposição é construída de acordo com um determinado processo, que tem a ver com esta ideia de interpretação que o Miguel e a Filipa falaram. Quando é transposto para a exposição, esse processo é meio que baralhado, é como se houvesse um conjunto de cartas que depois são baralhadas e voltadas a dar. O que aconteceu processualmente para a construção destes objetos e destas coisas que aqui estão, tanto peças sonoras, como desenhos, como esculturas, foi um processo em que, inicialmente, eu e o Miguel desenhámos, como habitualmente desenhamos. Conseguimos ultrapassar o tal preconceito do que o Miguel falava de mostrar desenhos e de ter desenhos à exposição, porque, na verdade, já os fazemos há algum tempo e nunca os tínhamos mostrado, sobretudo esta coisa de mostrar os originais feitos por nós. Posteriormente convidámos a Lottie Allen, com quem já sabíamos que queríamos trabalhar há bastante tempo, pelo menos há 2 anos já sabíamos que gostaríamos de trabalhar com ela e já estávamos a tentar convencer a Filipa para trabalhar com ela. A Lottie veio e fizemos um conjunto de leituras destes desenhos. Estas leituras são
pensemos nos desenhos não como figuras, mas como partituras de música, ou partituras de dança, ou partituras... Portanto, a nossa ideia, a nossa intuição inicial era: será que é possível olhar para um desenho e incorporar esse desenho numa expressão que até possa nascer de uma palavra, de um conjunto de associação de ideias, mas que avance de tal forma que se torne um corpo em si, em que a voz se consiga ocupar essa linguagem que é do desenho, incorporar o desenho, se assim quisermos. E era isso que nos interessava mais fazer e pensar no fundo, nesta fundação e no próprio trabalho. Posteriormente, depois do trabalho todo feito com a Loti, que foi um trabalho bastante interessante e difícil, não interessa porquê, depois já vão ver, avançámos então para a construção do corpo de esculturas que estão em exposição, para o conjunto de esculturas que estão em exposição, que na verdade são também uma espécie de segunda leitura, uma leitura interpretativa, no fundo, das próprias peças de som. Isto, explicando rapidamente o processo, depois complica-se um pouco, porque isto não é... Eu estou a fazer aqui algumas batotas, mas é claro que o trabalho para o Loti depois vai buscar o trabalho anterior que já fizemos, vai buscar um imaginário próprio, vai buscar um conjunto de intuições que nem eu nem o Miguel conseguimos explicar um ao outro, vem ter com coisas que a Filipa nos disse, com noções sobre o nosso trabalho nas quais nunca tínhamos pensado. Mas, processualmente, é isto que acontece. Na exposição, nós queríamos, de alguma forma, devolver este processo interpretativo a quem visitasse. Devolver, no fundo, que o visitante se deparasse com este processo de interpretação, porque, se pensarmos bem, é uma espécie das nossas melhores qualidades enquanto seres humanos, mas também dos nossos grandes defeitos. Nós interpretamos e sobreinterpretamos tudo. É muito difícil aceitar qualquer coisa sem ser um julgamento sobre essa coisa. E isso é algo que está em marcha no nosso trabalho há muito tempo. Como é que nós conseguimos tornar visível este traço, que é quase que um traço biológico ou psicológico nosso, até da espécie, de alguma forma. E a exposição tenta transpor esse conjunto de dúvidas. Portanto, quando a Loti começa a interpretar estes desenhos, quando a Loti começa a interpretar as esculturas, quando nós somos conduzidos através dessa interpretação, quando nós duvidamos dessa interpretação, nós somos colocados constantemente nessa posição de querer obter sentido de todo lado. E por isso há um aspecto da exposição que pode ser desagradável, e é desagradável para algumas pessoas, que é um aspecto meio deceptivo da exposição, em que não há um sentido final, há uma espécie de participação de quem vê, há um sentido de quase de incompletude da exposição, se não houver um olhar atento e com vontade de se aperceber, no fundo, desta questão. Portanto, em relação à exposição, acho que poderia de facto dizer mais coisas, mas acho que é o suficiente para podermos fazer uma escuta mais ou menos informada desta primeira sala. E depois é um sistema cada sala tem um sistema de repetição com diferença, portanto vamos estar com esta noção de que, ok, já sei o que se vai passar a seguir, pedimos sempre ao visitante que desconfie um bocadinho, porque não é bem assim.